Boa noite, pessoal. Começando aí mais uma live aí, mais uma reflexão para a gente essa noite, tá? Nós vamos ter a participação hoje do pastor Fabinho, nosso amigo Fábio lá do Rio de Janeiro, vai trazer uma reflexão junto conosco aí. Ó, o Fabinho já chegou aí. Fala aí, meu amigo. Fala, meu amigo Fábio. Boa noite. Satisfação. Boa noite, Rapaz, deixa seja eu dar uma bem-vindo. ajeitada aqui, subir um pouquinho essa câmera aqui. Fica à vontade, parceiro. Tá show. E aí? Vamos que A vamos? galera tá dando boa noite já. Boa noite, Minha sogra, pessoal. meu sogro, tá aí. Acabou de falar aí. Você vai falar de sexo perto da sua sogra e do seu sogro hoje, cara? Pois é, rapaz, a situação complicada é ele, ó. Graça e paz, seu Luiz aí. Mas é isso aí, Davi. Desculpa Bom, aí meu o mau amigo, jeito, rapaz. Hoje eu tive um dia corrido, esses contatos que você foi manteve corrido? comigo hoje. Tranquilo. Hoje eu tive que ir Itaperuna, né? Bem rápido, mas estamos aí. Show de bola. Pessoal, olha só, Fabinho é nosso amigo aqui de Ponte Nova, com o nosso conterrâneo, né? Queria agradecer a todo mundo que tá toda segunda-feira com a gente aí. Deus abençoe a vida de vocês, Elisângela. Minha mãe também tá chegando. A situação tá ficando um pouco complicada, Fabinho. Fala aí. Aí, ó. Meu sogro tá falando que já tá até deitado. A situação. Pois é. É, o pessoal tá mandando mensagem aqui no Instagram, ó, pelo WhatsApp, pessoal. Se der uma paradinha aí, pode ficar tranquilo que vai voltar, tá? A internet aqui não tá tão 100% não, mas acredito que pode ficar tranquilo que vai voltar sim, ok? Toda segunda-feira eu peço para você estar compartilhando aí, vai compartilhando com seus amigos, compartilha aí, vai dando a curtida no coraçãozinho para ajudar a gente a manter aí de pé, certo? Olha só, nosso tema hoje, pessoal, é liberdade sexual. É um tema muito amplo, é um tema que é polêmico, dá polêmica entre os homens, dá polêmica entre as mulheres. Há muitas pessoas se manifestando hoje, principalmente feministas, falando sobre liberdade sexual. O movimento LGBT também fala sobre isso. E eu acredito, assim, também, como o pastor Fábio, né? Vou chamar ele de Fabinho, pessoal, com todo respeito. Tranquilo, né, Fabinho? Tranquilo, tranquilaço. Porque nós estamos juntos há muito tempo já. Então, assim, o Fabinho, ele acompanha a gente há muito tempo e tem as ideias realmente que, sim, que batem muito com a gente. Então, a gente quer hoje fazer uma reflexão sobre esse assunto, principalmente dentro do ambiente cristão, que é um tabu, na verdade, falar de sexo. Na verdade, Fábio, eu queria que você se apresentasse e falar da cidade que você está aí Então, e um pessoal, eu pouquinho sou sobre o o tema. Fábio, né? Aqui nós pastoreamos a Igreja Batista em Antônio Prado de Minas, que é uma cidade em Minas Gerais. Nós moramos na divisa, né? A 10 quilômetros daqui. Eu moro em Porciúncula, que é a última cidade do estado do Rio de Janeiro, noroeste fluminense. Estou a 10 quilômetros da igreja que eu pastoreio. Então, resido em Porciúncula, e pastoreio em Antônio Prado de Minas, uma igreja batista. Nasci em Ponte Nova, boa parte da minha vida foi em Ponte Nova, e hoje estou aqui em Porciúncula há 12 anos, né? Há 11 anos, quase 12 anos. Né? Sou casado com a Ellen Miller e estou aí para a gente trocar uma ideia e falar dessa temática importante para as nossas vidas. Fui bem, Pessoal, Davi? É seguinte, isso aí? ó, que isso, top demais. Aumentou até o número de participantes aí agora aí, ó. Seja bem-vindo, Renato Macedo, pessoal. Tá aí, ó. Lá do Rio Grande do Sul, nosso amigo, tá? Convidei ele aí, ó, Fabinho. Ele também fala abertamente desse assunto aí, um cara muito tranquilo. Bom, pessoal, pra gente começar,
nós vamos trabalhar também à luz da Bíblia. Como eu sempre digo aqui, eu sei que eu tenho colegas de profissão me assistindo e alguns alunos também que estão me assistindo e alguns que não são cristãos, não creem na Bíblia. Aí, Balneário Camboriú, falei certo? Camboriú. Camboriú. Tá em Falei aí lugar com a bom, gente. hein? Demais da conta, Santa Catarina. Lindomar, que bom que você chegou, meu amigo. Seja bem-vindo. Então, pessoal, a gente vai falar de sexo porque hoje nós estamos passando por uma situação complicada, as famílias estão dentro de casa, há uma dúvida até mesmo em como se comportar em alguns momentos, e nós vamos falar aqui dentro de uma temática bíblica também, tá? Então eu queria muito que vocês tivessem a liberdade de perguntar, como sempre faz na segunda-feira. Vamos aproveitar o Fabinho também, que tem uma experiência também lá como pastor, e não só como pastor também, mas como estudante de teologia e de vida também, como família e tudo mais. Vamos aproveitar essa oportunidade aí. E a gente vai falar agora, pessoal, a Renata já começou aí, estão nhanhando muito. É isso aí, Renata, estamos realmente procurando viver nossa vida com muito amor, vamos dizer assim. Filhos do Covid vão ser produzidos agora na pandemia, com certeza. Pessoal, o sexo, é o que nós vamos introduzir aqui, é algo muito comum, tá? Isso existe há vários anos, na verdade, faz parte da reprodução do ser humano e também, pessoal, é claro que é para dar prazer também. E é uma consequência da boa convivência entre duas pessoas, ok? Então, o que é sexo? É o relacionamento sexual, mas também a definição de sexo masculino e sexo feminino, né? Você me fala do reino animal, macho e fêmea, tá? E o que é liberdade sexual? Que é o nosso tema que a gente vai entrar aqui agora. A palavra liberdade nos dá uma amplitude, mas nós queremos fechar sobre a questão de conhecer o outro, se conhecer, saber quem você é. Por que é complicado falar de sexo, né? Então eu já queria aí perguntar para o pastor Fábio aí, Fabinho, fala pra gente aí, na sua visão também, o que seria um pouco sobre liberdade sexual? A liberdade, existe até aquele ditado, né, que o seu direito vai ou começa, né, onde o meu termina. Então, liberdade é a ideia dentro da conotação sexual, pelo menos para mim, pelo menos eu entendo dessa maneira, que há como fazer sexo sozinho? Sim, né? Existe a questão sexual, a pessoa mesmo fazendo sexo, né, que seria aí a masturbação, fazendo sexo consigo mesmo, para chegar a um prazer, enfim. Mas aqui a temática, eu entendo, Davi, que você queira tratar sobre duas pessoas, não é isso? Sim, mas também essa questão do sexo pode ser individual. É igual você falou, a questão da masturbação, né? Isso também é tido como ato sexual. Sim, então dentro dessa liberdade, a liberdade sexual, e dentro de uma perspectiva bíblica, partindo da ideia pro casal, deve sempre haver harmonia, acordo, né? Deve sempre haver esse diálogo, porque não vai haver liberdade sem esse diálogo, sem essa harmonia. Agora, individualmente, o sujeito na sua individualidade, essa liberdade, então, ela é ampla, porque ele vai dialogar com ele mesmo, né? Ou ele vai entrar em conflito com ele mesmo. Verdade. Isso eu estou falando de uma forma natural. Agora, Claro. dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de um coração que tem temor com relação a essa questão do sexo individual, né, da masturbação, aí ele vai dialogar com ele mesmo. Ele vai entrar em conflito, mas em uma outra questão, sobre se ele deve fazer ou não, por ser pecaminoso ou não. É assim que eu entendo a questão da liberdade. Então, falando do casal, né, essa liberdade, ela vai até onde o cônjuge entende que deva acontecer da forma como o outro deseja. Com Certo? certeza. Certíssimo. Pessoal, a questão da liberdade,
Fabinho colocou, e eu acredito que todos concordam sobre isso, a minha liberdade começa quando termina do outro. E eu costumo dizer também que, né, se tratando de casal, né, casal, vamos dizer, casados aí, pessoas que realmente querem ter um compromisso sério, né, mediante também a palavra de Deus, o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Ambos se dão prazer, né? E essa liberdade sexual, ela precisa ser falada porque eu estava pesquisando em alguns lugares aqui, algumas pessoas acreditam mesmo que o ato sexual ele é tão pecaminoso que não pode nem ser falado. Em algumas seitas e religiões, eles acreditam que não deva nem ficar nu na frente um do outro. Apaga-se as luzes, né, e nem pode tirar a roupa toda, só parte da roupa para poder ter relacionamento sexual. Então, assim, são várias prisões, vários dogmas e paradigmas que foram criados ao longo do tempo. Por exemplo, conversar sobre sexo com sua parceira, seu marido, sua esposa. Deve ser algo assim muito tranquilo, até mesmo que posição você gosta, que tipo de toque você gosta de um beijo no pescoço, na cabeça. Você concorda comigo, Fabinho, que essa liberdade no diálogo, ela constrói, solidifica esse relacionamento, trazendo mais liberdade do que realmente aprisionar a pessoa. Na verdade, a palavra para essa conversa que nós estamos tendo, uma palavra muito adequada seria o equilíbrio, né? Porque nós vamos ter aquelas pessoas dentro dessa conotação sexual que nada pode, né? Essas pessoas, como você citou como exemplo aí, né? Sobre as seitas ou os movimentos mais ortodoxos, né? Mais tradicionais, que nada se pode, inclusive não pode nem se depilar, né? Depilar a perna, a mulher não pode, né, depilar a perna, não pode depilar o braço, enfim. E há outras conotações, então há muito rigor nisso, e do outro lado existe a turma da libertinagem, né? Que pode tudo, né? Pode tudo, pode tudo, pode tudo. Agora, eu penso que em todas essas questões deve haver equilíbrio. Nós somos seres inteligentes, Deus nos deu inteligência e Deus nos deu a capacidade de comunicação. Então, a comunicação, dentro do casamento, dentro do relacionamento, ela é fundamental para que haja essa liberdade entre o casal, né? Essa liberdade está atrelada à ideia do casal. O casal precisa estar de acordo para que haja essa liberdade, né? Nada forçado é natural. Tudo forçado é fora da naturalidade, né? E, por vezes, ou na maioria das vezes, né, torna-se aí um estupro. Tá? Nós poderíamos dizer, categorizar até dessa forma. Com certeza. Concordo plenamente. Ô, Fabinho, meu áudio está tranquilo para você? Para mim tá bom. O pessoal comentou que está sem áudio. Eu só estou com muita tosse. Eu estou com muita tosse, mas não é Covid não, tá, gente? É só tosse mesmo, alérgica. Graças a Deus. Ô, Fabinho, eu queria que você também se posicionasse sobre um assunto, que é o seguinte: por que é tão difícil falar sobre sexo no meio religioso? E eu não estou falando só do meio evangélico, não. Mas em outras religiões também, que às vezes tem essa dificuldade de se posicionar. Por exemplo, nem todos os jovens, nem todos os adolescentes, nem todas as pessoas acreditam que o sexo pode ser feito só após o casamento. Tem muita gente que acredita que o sexo deve ser feito de forma liberada, né? A verdadeira libertinagem. E não tem como a gente convencer ninguém de nada. E nós temos essa consciência que quem convence as pessoas é Deus, é o Espírito Santo, das decisões que tem que tomar. A gente pode dar uma direção. Você acredita também, Fabinho, que a gente pode ser mais aberto, por exemplo, falar assim para eles se cuidarem, a higiene, usar preservativos, né, a questão do tomar anticoncepcional, não como incentivo à prática, mas como um cuidado àqueles que têm essa prática já, e a gente dá um direcionamento assim: tome cuidado com sua vida é preciosa, você pode realmente engravidar alguém, contrair uma doença sexualmente, né, transmissível, isso pode mudar a trajetória da sua vida, fazendo com que você venha se complicar. Você acha que esse diálogo aberto, essa fala, ela pode ser dita pelas igrejas? Você acredita? Sim, eu acredito e eu acho extremamente necessário, porque se as pessoas não aprenderem sobre sexo com a igreja,
elas vão aprender por outros meios e de outras formas, né? A questão de falar de sexo, ela se torna um tabu, hoje talvez menos, né? Porque a tradição religiosa, vamos dizer assim, ela durante muito tempo ela entendeu que o sexo ela era somente para a procriação, né? Sim. Isso era muito forte até pouco tempo dentro do catolicismo romano. Eu não tenho acompanhado muito, não sei se já mudou ou se tem mudado essa conotação. Mas Deus não fez o sexo só para procriação, Deus fez o sexo para que haja também interação, prazer. Aliás, o casamento ele é consumado no ato sexual. O apóstolo Paulo vai dizer que um homem, né, ou uma mulher, quando cometem adultério, ou há um ato sexual, vamos colocar a figura do homem. O homem vai num prostíbulo e ele então se prostitui com uma mulher, né? Ele tem um ato sexual com a mulher. O apóstolo Paulo vai dizer que este homem se tornou um com ela, né? Tamanha é a relevância desse assunto. Então, existe esse tabu muito por causa dessa questão tradicional ortodoxa. Quanto à questão dos anticoncepcionais, o anticoncepcional ele é perfeitamente, poderíamos dizer que nós podemos se utilizar do anticoncepcional dentro de um planejamento. Agora, tudo que é fora do casamento, a Bíblia vai chamar de ato pecaminoso. Sim. Isso não significa dizer que isso deve ser de forma impositória. As pessoas vão tomar as suas próprias decisões. Agora, nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia é uma regra, é um livro de regra de fé e prática e de princípios, para quem crê. Para quem não crê e não queira viver, vida que segue. Agora, para quem crê e para quem entende que a Bíblia é um livro de princípios e de regras a serem vividas e praticadas, o sexo seguro chama-se casamento. E dentro do casamento, possivelmente, para um planejamento, pode-se usar preservativo sem problema nenhum, né? Pode-se usar anticoncepcional sem problema nenhum, não é pecado, né? Agora, fora do casamento, como eu disse, a Bíblia chama qualquer ato sexual fora do casamento de pecado, é o que a Bíblia diz. Né? E é a minha posição como pastor. Agora, se a pessoa ela vive fora do casamento, já um relacionamento conjugal, e ela entende, por inteligência, por sabedoria, que o preservativo vai privá-la de muitas doenças, né, ou de uma gravidez indesejada, né, que ela faça essa reflexão e que ela possa se utilizar desse meio. Agora, é bom frisar que o sexo fora do casamento, biblicamente, é chamado de pecado. Né? Seja o casal já casado, né, ou o casal solteiro, a Bíblia chama de pecado. Certo? Certíssimo. É fácil viver sem? Antes do casamento? Não é fácil. Mas com a capacitação que Deus nos dá, né, é possível. Só por Deus que é possível, sinceramente. Eu quero dar uma lida aqui no que o Lindomar colocou pra gente. Acredito que é difícil ter equilíbrio quando apenas uma das partes foi preparada para o sexo desde a infância. Sexo para o homem é normal desde a infância, ele foi ensinado e estimulado a isso. Enquanto as mulheres são criadas para o casamento e qualquer coisa que ela faça é vista como promiscuidade. Bom, Lindomar, infelizmente nós vivemos numa sociedade que é machista, que é impositiva, né? Nós vivemos numa sociedade que ainda não aprendeu a abrir a sua visão. E, infelizmente, a mulher foi tida, né, como um objeto sexual ao longo de muitos anos. Né? Mas isso não quer dizer que hoje não possa se igualar. Não quer dizer que o homem e a mulher são iguais nesse sentido, não. Porque a gente tem que entender o papel de cada um, correto? Mas a liberdade deve ser igual para os dois. Isso eu concordo plenamente.
Infelizmente, não são ensinados esse tipo de coisa nas escolas. Não há uma educação sexual, não havia um diálogo aberto com os filhos, não havia um diálogo aberto na igreja. Falar sobre esse assunto é um tabu. Para muitos lugares, ainda até nas famílias, né, Fabinho? As famílias, infelizmente, às vezes, quando vai tratar uma situação, quando um filho traz, por exemplo, aí eu comprei, uma mãe acha uma revista pornográfica de um filho em casa, ou ela fica sabendo que o filho deu o primeiro beijo, ou a filha, né, tá querendo tomar anticoncepcional porque quer começar um relacionamento sexual. Infelizmente, às vezes não há uma preparação para lidar com isso. Correto. Mas essa questão que o Lindomar levantou aí, ela é muito importante justamente dentro daquilo que ele trouxe como ideia que você disse, Davi. Há muita, vamos dizer assim, a figura feminina durante muito tempo, ela foi taxada muito dentro dessa ideia, né? Dentro de uma sociedade machista, em que o prazer masculino deveria ser valorizado e a mulher, então, ela estava para simplesmente dar prazer ao marido e, por vezes, ela era privada, né, de ter o prazer sexual no ato sexual. Sim. Isto trouxe nas antigas gerações, porque isso já vem sendo quebrado, muitos traumas emocionais, muitas dificuldades, e que hoje realmente esse assunto está sendo mais discutido. Ainda há muito do que se evoluir, né? Por quê? Você levantou uma questão aí, um adolescente, né, vamos colocar aí, hoje tudo é celular, né? Mas há 15, 20 anos atrás, um adolescente Tá falando homem, de revista aí, mas né, galera, se ele era pego ali com uma revista masculina, certamente o pai ia achar muito legal, né? Eu estou falando dentro de uma naturalidade, eu não estou falando dentro de um ambiente cristão, né? Eu estou falando dentro de uma naturalidade, o pai ia achar muito legal, talvez a mãe iria se assustar, mas aí vamos inverter esse valor. E se fosse uma menina com uma revista onde Seja bem-vinda, Duda. Hã? O que? Não Duda que tá entendi. dando boa noite aí. Eduardo tá dando Sim. boa noite. E se fosse uma menina pega com uma revista onde houvesse homens nus, né? Qual seria a reação desse pai? Qual seria a reação dessa mãe? Então nós vamos perceber isso, né? Existia até aquela frase antiga, né? Prenda suas cabritas que o meu bode está solto, né? Os pais diziam, né? Prenda suas cabritas aí porque o meu bode está solto. Isso é uma frase extremamente machista. E que é extremamente sexual essa frase. Sim, né? sim. Mesmo se tratando de crianças. Então, há muito essa questão, né, na sociedade de entender que a mulher era para dar prazer para o marido e não também para sentir prazer na relação sexual. Isso está sendo quebrado, graças a Deus por isso, né? Mas ainda há um caminho a se percorrer aí. Com certeza. Eu queria trazer aqui também o livro de Cantares, né? No capítulo 7, Fabinho, que fala sobre aquela declaração, como são lindos os seus pés, calçados com sandálias, ó filha do príncipe, as curvas das suas coxas são como joias, obras das mãos de um artífice, seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura, sua cintura glória! É um monte de trigo, né? Salomão é o cara mesmo. Salomão é o cara. Ele vai falando os elogios, né, de uma forma assim muito sensual também, né, e de uma forma muito tranquila, né? Um monte de trigo cercado de lírios, seus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos de uma. Então, assim, ele vai trazendo para nós ele continua aqui no versículo 4, seu pescoço é como uma torre de marfim, seus olhos são como, né, os açudes de Hesbom. E ele vai colocando esses elogios, enaltecendo a mulher. E eu queria colocar isso aqui para todos vocês que estão nos assistindo, esse pessoal que está chegando aí agora também. Pessoal, nós trazemos a liberdade sexual como reflexão à luz da Bíblia, tá? Nós temos nosso posicionamento, mas também uma reflexão geral, que nós precisamos entender. A mulher precisa, novamente, retornar a um lugar que é direito dela, que é o lugar do lado do homem,
A mulher não é um objeto sexual, a mulher não é escrava do homem. E aqui a gente vê há muitos e muitos anos atrás, Salomão, na sua infinita sabedoria, vamos dizer assim, elogiando, né, uma mulher. E a gente vê a Bíblia trazendo para nós uma instrução, Fabinho. Você concorda comigo? De como se comportar também em determinado momento. Concordo. E você vê que a dificuldade que as pessoas têm, né, dentro do ambiente religioso, de entender toda essa questão sexual. O livro de Cantares é um livro erótico. Com certeza. É um livro extremamente erótico. E o que ocorre? Se falar isso em algumas igrejas... Com o tabu de não querer falar de sexo, as pessoas começaram a espiritualizar em demasia o livro de Cantares, né? Tratando aí a ideia do noivo como Jesus, da noiva. Sim. Não, Salomão não está... A gente pode, sim, pegar a figura de Cantares e fazer uma aplicação dentro dessa questão, apontando para Cristo, falando que Jesus é o noivo, né, e que a Sulamita ali é a igreja, né, e há esse relacionamento entre o noivo, que é Jesus, e a igreja. Pode-se fazer essa aplicação, mas na interpretação, Salomão não está falando nada disso. Salomão está falando de um relacionamento erótico, sexual com a mulher que ele era apaixonada e que ele desejava. Exatamente. Entende? Então, a interpretação é essa. A aplicação, as pessoas podem aplicar da forma como quiserem, mas o livro de Cantares é um livro que fala da sexualidade humana, né? E todos esses elementos que você colocou aí, né? Um umbigo como uma taça de vinho, né? Os seios. Sim. E tal. Salomão ele vai dar uma descrição da formosura da mulher, né? Ele vai mostrar, elevar as características, né, da mulher dentro de um ambiente de paixão, de desejo erótico, que é eros, né? Que é o amor erótico, né? O amor eros, que é o desejo do homem por uma mulher, da mulher pelo homem, que é o que se vê e que se percebe dentro de um relacionamento. Verdade, Fabinho. E é muito claro para nós dentro desse livro aí. Pessoal, Cantares é um dos livros da Bíblia que a gente vai utilizar hoje aqui como base também para poder fazer essa reflexão sobre a liberdade sexual. Tá? Eu quero também colocar aqui o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Muitas pessoas utilizam também, vou continuar nessa mesma linha de raciocínio nossa aqui, Fabinho, continuam colocando esses versículos para apoiar o patriarcado, aquela coisa Sim. antiga, né? Utilizam isso aqui que a mulher veio só para auxiliar, ela não pode tomar decisões junto com o homem. E se tratando de um assunto tão íntimo como o sexo, eu quero que vocês, mulheres que estão nos escutando, né, homens também, parem para pensar sobre essa situação. Como é que tem sido, como tem acontecido no dia a dia, como tem sido sua intimidade. É nesse momento agora que você tem que refletir sobre isso. Você que é casado, você que é cristão também, que está nos acompanhando, reflita isso, que haja um diálogo, que haja uma liberdade. A mulher não é para ser só sua auxiliar, é para parceira realmente. E ela tem tomada de decisão também dentro de casa. O Lindomar levantou a questão aqui agora também, que algumas mulheres, já foram até mesmo estupradas por fazer sexo sem vontade. Infelizmente, acontece muito, porque não há essa liberdade de falar, de refletir, de se posicionar realmente num relacionamento. Não é verdade, Fabinho? É verdade. Essa questão que você trouxe, Davi, é muito importante nós entendermos e interpretarmos a Bíblia dentro daquilo que as palavras de sorte expressam, né? Você leu Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 25. Era para ler do 18 a 25, li só o 18 no caso. Só o 18, ok. Gênesis, capítulo 2, verso 18. Aí o termo é auxiliadora. Vou fazer para ele uma mulher que seja uma companheira, que seja auxiliadora. Que lhe corresponde. Este termo auxiliadora é o mesmo termo usado para adjetivar uma característica de Deus.
Quando o salmista diz, Deus é o meu auxílio e o meu refúgio, se você for pegar essas duas palavras no original, a mesma característica de Deus em auxiliar o homem, em ajudar o homem, é a mesma palavra usada para a mulher auxiliar o seu companheiro. Então, nós Quebra um percebemos... monte de paradigma. Justamente, então nós percebemos o quê? Que, na verdade, o texto está elogiando as mulheres, que as mulheres têm uma característica de Deus em poder ajudar, auxiliar os homens. Fantástico. Entende? Fantástico. Fantástico. Eu acho que não tem como resumir melhor essa pergunta aqui agora, pessoal. Nós vamos passar agora para uma maturidade, que eu acho que nós precisamos também encontrar, né, essa parte do desenvolvimento agora da liberdade sexual. Nós vamos passar agora para a maturidade. O que eu quero falar sobre maturidade junto com o Fabinho aqui essa noite? Nós precisamos amadurecer o nosso conhecimento. A gente escuta falar até aquelas brincadeirinhas de adolescente, brincadeirinhas entre jovens, brincadeirinhas entre adultos, menosprezando talvez uma pessoa por ter um órgão genital diferente, por ter uma preferência sexual diferente, e às vezes não há um diálogo sensato, maduro sobre uma situação. Por exemplo, eu quero colocar aqui a situação muito conhecida, não vamos precisar de ler não, sobre Maria e José, Maria, mãe de Jesus, onde Deus chega para Maria, o Espírito Santo chega e fala para ela que ela vai engravidar. E José estava prometido para casar com Maria. Para quem não sabe, isso aí é o seguinte, antigamente acontecia assim, né? Eles já estavam para casar, já era um do outro, vamos dizer assim, em palavras simples. E aí, José chega em casa e Maria fala para ele que estava grávida. Então, a maturidade de José escutar um negócio desse e não se escandalizar, e não brigar, e não agredir, mas pensar em tomar uma decisão para proteger a própria Maria e ele também de ir embora, mas depois Deus também fala ao coração de José que aquele filho que vai ser gerado é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente vê duas pessoas, isso aí tanto para a religião católica, outras religiões que conhecem Maria e José, sabem de toda a história, que Jesus nasceu e tudo mais. Ele veio a esse mundo através de Maria, uma mulher madura que recebeu essa missão de engravidar, vamos dizer assim, antes do casamento. Não é verdade, Fabinho? Sim. E no momento algum ela negou a receber isso, e o José também. E o José respeitou o tempo da gravidez para depois ter um relacionamento mais íntimo com Maria. O que acontece com a nossa sociedade é uma ansiedade, é uma preocupação de ter sentimentos e de ter várias coisas que não são para aquele momento. A reflexão que eu quero deixar para alguns jovens aqui é o seguinte: vai ter um momento para tudo. Está explodindo hormônio realmente, está acontecendo uma situação, mas vai ter um momento para isso. Do namoro, noivado e para o casamento. E realmente, como o pastor Fábio disse aqui, gente, o sexo é aquilo que vai, vamos dizer assim, coroar, aliançar o casamento. Então vai ter o período para todas as coisas acontecerem. Nós precisamos nos precipitar. Essa ansiedade precisa realmente ser colocada em Deus. Para você que não é cristão, precisa aprender com todo carinho e respeito a esperar o tempo certo das coisas que vão acontecer. Então essa maturidade de José e Maria também pode ser trazida para nós, até mesmo para a gente entender o tempo para todas as coisas. Se aqueles dois, naquela época, sem tanta instrução, conseguiram suportar essa informação, lógico, através de Deus, eu acredito que nós também, nessa nossa geração, por mais que tenhamos assim acesso a várias informações, como a pornografia que deturpa toda a realidade, a verdade sobre o sexo, nós precisamos voltar à realidade, a centrar o nosso pensamento naquilo que realmente vale a pena, para trazer essa maturidade também para as nossas vidas. Certo, Fabinho? Certo, rapaz. Você falou foi tudo agora, como diz o outro. Rapaz, é interessante essa questão da espera. Um jovem, ele estava namorando, e o namoro dele, então, foi esquentando muito. Aí ele chegou para o pastor: pastor, ora por mim, para Deus tirar esse desejo que eu estou sentindo. Aí o pastor: não, pastor, não posso orar por isso não, que você vai precisar desse desejo quando você casar. Pois é. Então, falta de maturidade. Então a questão é o seguinte, cara. Algumas pessoas,
né, elas têm um anseio, o desejo de casar, muito voltado também, principalmente aqueles que, né, sentem esse temor de não iniciar a sua vida sexual antes, né, do casamento, por temer a Deus, entender que não seria a ação correta. E o fato é que é tolice casar para fazer sexo. Com É certeza. tolice casar para fazer sexo, porque, na verdade, o sexo é apenas uma parte do casamento, e quando as pessoas casam, elas vão percebendo isso, né? O sujeito que está se guardando, uma moça que está se guardando, né? Quando eu casar, eu vou fazer muito sexo. Casa para você ver se vai ser desse jeito. Pois Então é, não tem por que se desesperar, né? A verdade. espera, ela nos faz valorizar ainda mais, né? Você citou o exemplo aí de José e de Maria, que é um bom exemplo, né? E José, ele se fortaleceu no amor. O amor foi a base, né, deste Com relacionamento. certeza. Ou seja, ele teve que cuidar da sua noiva, né, grávida, né, uma gravidez antes mesmo do ato sexual, porque foi algo aí milagroso, né, uma concepção milagrosa, e ele, com muita maturidade, como você disse, pôde absorver todas essas informações, até mesmo aquilo que Deus pôde plantar no seu coração, né, por meio de sonhos, por meio Verdade. do anjo, pelos mensageiros dele. E José, então, ele esperou, né? Ele esperou com paciência no Senhor. E certamente depois ele foi premiado. Quem Com espera é certeza, premiado. partiu para o ataque, né? Partiu para o ataque, graças a Deus. Quem espera recebe o prêmio, sem dúvida alguma. Bom, Fabinho, dentro da nossa reflexão, eu acho que nós abordamos aqui praticamente todo o conteúdo que eu queria abordar junto com você. E para concluir, eu gostaria assim, de deixar realmente, né, por que esse assunto foi um tabu ao longo de muitos anos, que é o que nós já falamos, era tido apenas como pecado, o sexo não podia ser falado porque era coisa muito como se fosse minuciosa, havia esses paradigmas aí, né, que tinha que desligar a luz, ninguém podia falar sobre sexo na frente de ninguém, Ô, porque Davi, poderia motivar... Oi? cara, uma das tolices, quando eu falo tolice, tolice é falta de sabedoria, né? O oposto de Sim, sabedoria. Uma das tolices da igreja durante muito tempo foi justamente isso, né? Não se pode falar de sexo com aqueles que não são casados. Não se pode falar de sexo. E a moçada estava toda na internet, rapaz, querendo aprender em site pornográfico, como é que funciona a coisa, entendeu? Então, se toliu muito as pessoas dessa temática, e quando as pessoas não aprendem com a verdade, elas vão buscar outra fonte de informação, cara. Então, a tolice da igreja em criar um tabu em torno dessa temática trouxe muitos problemas para a própria igreja. Por quê? É muito fácil você dizer assim para o jovem: sexo antes do casamento é pecado, masturbação é pecado. Tá, é pecado. Mas por que é pecado? Qual a base o que que bíblica eu para faço? isso? O que que eu faço com essa vontade que eu sinto, né? O que que eu faço com... Qual a reflexão que nós vamos fazer sobre isso? Por exemplo, a pornografia. As pessoas ficam muito na superfície, cara. A pornografia é pecado. Por quê? Pô, eu estou desejando, eu estou olhando uma pessoa. Cara, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso? Vamos colocar aí a pornografia tanto para a mulher quanto para o homem. Aquela pessoa que ela está vendo, ela está tratando um ser humano semelhante a ela como um objeto. Uma pessoa que foi criada por Deus, como imagem e Exatamente, os semelhança de dois. Deus, ela está diminuindo aquele ser a um mero objeto de um desejo egoísta. Então, se você fosse aprofundar um pouco mais, você vai perceber que não é simplesmente uma imagem, não é simplesmente o seu desejo, mas é aquilo que está dentro do coração, é você objetivar uma pessoa que foi criada por Deus e tratá-la como um ninguém, simplesmente para trazer um desejo, uma satisfação para o seu ego, para o seu eu. Olha que coisa terrível. Coisa medíocre, na verdade, né? Diminui o ser humano, diminui a nossa humanidade, né? Thales falou pra gente falar aí, ó.
Falem sobre um casal que já tem vida sexual ativa e se convertem, e sobre jovens que já fizeram sexo. Abraço, John Piper. John Piper é fera. Mas fala de novo, eu não entendi sobre. Fala de novo, Davi, para nós aí. Falem sobre um casal que já tem vida sexual ativa, né? E jovens que praticam sexo também. Falem sobre um casal que já tem essa vida sexual ativa, entendeu? Um casal que já tem vida sexual ativa. Vida sexual ativa e que se converte. E que se converte. Que se E sobre converte? jovens que já e sobre jovens que já fizeram sexo também. O conselho que eu daria para os casais que já têm uma vida conjugal e se convertem é que definitivamente eles se casem, porque casados eles já há uma conjunção carnal. E o casamento, na verdade, ele se dá na conjunção carnal. Quando você casou com a Bárbara, né, o seu casamento foi consumado na conjunção carnal. É lógico que nós vivemos em um estado e esse estado também casa. Então a questão é que nós devemos fazer aquilo que é justo, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. É isso que a Bíblia nos ensina. Então a orientação é que esse casal que já vive junto agora possa oficializar isso no cartório. Mas casados, a conjunção carnal já consumou este vínculo, né, matrimonial. E agora eles devem sim recorrer a um cartório e legalizar, né, as suas vidas para viver aí sem esse peso na consciência e com o coração em paz. Os casais que ainda estão solteiros, mas vivem uma situação dentro dessa questão do ato sexual, se eles se converterem, eles vão ter que criar meios para se abster disso até o casamento. Agora, se eles não se converterem, eles estão na naturalidade e aí eles vão continuar praticando mesmo como qualquer outra pessoa que não teve o coração transformado dentro dessa perspectiva bíblica. Eu queria deixar um conselho aqui para você, jovem, que passa por essa situação. É assim como o Fabinho falou. Você que às vezes tem ato sexual, né, vive uma vida sexualmente ativa e quer hoje se posicionar diante de Deus como um cristão, diante de Jesus, que é um seguidor da palavra de Deus. O meu conselho para você é focar realmente em coisas que vão ocupar sua mente, seu tempo. Me ajudou muito, por exemplo, foi fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, trabalhar até um certo horário, ocupar a minha vida realmente com coisas construtivas. O que acontece é que muitos jovens querem se livrar da vida sexual, que vários jovens já me procuraram, Davi, ora por mim, rapaz, não tô aguentando mais, rapaz, só pensa em fazer sexo e tal, tô pensando em fazer sexo agora com minha vizinha, que não sei o que, Eu falei, o que você faz da vida, filho? Você está estudando? Não. Você trabalha em algum lugar? Não. Eu falei, pois é, então a primeira coisa, você precisa regularizar a sua vida. Se você é jovem, tem vida sexual ativa e quer realmente se posicionar agora diante de Deus para mudar essa situação e se guardar para uma pessoa no casamento, como diz a Bíblia, meu conselho para você é realmente assim, seja construtivo o seu tempo. O que me ajudou pra caramba a namorar com a Bárbara e a gente se casar realmente nos guardando foi isso. Ela fazia faculdade, eu fazia faculdade, quando se via no final de semana. Gente, não tem coisa mais, vou falar aqui abertamente, broxante do que você sair no meio da galera. A gente saía junto com todo mundo, Davi, vamos sair junto com o povo. Porque se você sair sozinho, sua cabeça vai pensar naquilo realmente. Então, assim, são dicas que são fundamentais. Você já tinha sua vida sexual ativa e você não faz sexo em praça pública. Então vai para lugar público, cara. Sai com a galera, entendeu? Não fica escurinho. A questão do último beijo. É o último beijo, amor. Eu tô quase indo embora. Aí apaga a luz do prédio. O que você vai pensar? É lógico que você vai pensar naquela vida sexual ativa que você tinha. Então, o conselho que eu deixo para vocês, acredito que o Fabinho também pensa semelhante, como eu também, vai fazer sua vida produtiva, cara. E não fica tão grudado novamente na pessoa, porque isso é normal, você já tem uma intimidade, já rolou uma química, com certeza você vai novamente cair nessa situação. Tem uma frase que diz o seguinte, rapaz, não coloque fogo naquilo que você não pode apagar, entendeu? Exatamente. O sujeito não pode apagar o fogo, a moça não pode apagar o fogo, então não vai colocar fogo para quê agora? Vai pegar fogo. É o que você disse, né, cara? A questão é que os ambientes eles nos proporcionam esse limite. Sim. Tá?
Pô, a moça e o rapaz estão namorando lá na garagem da casa dela, no escurinho. Qual é a intenção? Qual é a Exatamente. intenção? Não é colocar fogo no negócio? Não é riscar o fósforo? Claro, É claro. riscar o fósforo, jogou o álcool, e aí, meu filho, é um Deus nos acuda. É Né? fogo mesmo, Ou o hein? sujeito sai correndo para casa e a moça sai correndo para casa dela, né? Ou o negócio vai esquentar mesmo, e O esquenta ato vai mesmo. ser consumado, com certeza. Agora, por isso que deve haver um planejamento muito sério com relação ao namoro. Tá? Namoro é algo muito sério. Né? Sim, O namoro, ele é um período de conhecimento. É um período na qual você vai namorar com a pessoa, conhecendo a pessoa, para saber se de fato, né, é essa pessoa que Deus está direcionando, né, as suas vidas para um relacionamento até que a morte o separe, que seria o casamento. Então, o namoro é um período muito importante, mas é um período de conhecimento, de um conhecimento limitado. Você vai conhecer a pessoa, né, dentro desse limite. Né? Conhecer o caráter, conhecer a forma como ele te trata ou como ela te trata. Enfim, conhecer todas essas questões que devem ser importantes dentro de um relacionamento. Agora, existe esse limitador, como eu já disse. Biblicamente, todo tipo de sexo fora do casamento, a Bíblia chama de pecado. É simples de entender. Agora, vai viver isso quem deseja realmente viver e entende que a Bíblia é uma regra de fé e prática. claro, claro. Bom, eu acredito que ficou bem claro para vocês, pessoal. E para você que é jovem, né? Vamos lá. Tem mais um comentário aqui. Fala, meu amigo. Tô chegando atrasado, faculdade braba aqui. Ok, Brenão, seja bem-vindo, cara. Tem problema não. Depois nós vamos salvar esse vídeo aí no IGTV, nós vamos lançar no YouTube também. Você vai ter a oportunidade de assistir com a gente, viu, Breno? Mas fica pra você a dica também, parceiro. Você tá querendo casar, né, Breno? Tem bastante dica pra você aí, parceiro. Ó, Tá joia? tem um pessoal daqui, rapaz, daqui de Porciúncula, eu Ah, tô vendo aqui, ó. Tem a Ednete, a esposa do pastor Eliseu. Temos aqui, deixa eu ver mais quem, o Ramilo. Tem um pessoal aqui, né? Eu bacana, não, hein? não tá dando para mim ver todos aqui, porque estou tendo uma dificuldade aqui, né? Mas o pessoal de Porciúncula aqui, o pessoal da região, estão se fazendo presente aqui. Né? Tem o Sejam muito Juninho lá bem-vindos de à nossa live aí, viu? Natividade. Um abraço para vocês aí, galera. Obrigado aí. Hoje eu sou convidado aqui do Davi, mas é um prazer ter vocês com a gente aqui. Ô, Davi, e essa Parceria? última questão Sim, aí, rapaz, maturidade, né, para entender que sim, submissão não é escravidão sexual. sim. Você vai entrar nisso? Na verdade, a gente já falou até um pouco sobre isso. Sim. Mas eu quero tocar nesse assunto, Fabinho, para a gente falar sobre a questão da exploração sexual. Seja ela através do estupro, né, ou até mesmo de uma situação que uma jovem contou para a gente uma vez, que um parente da família dela obrigava eles, esses sobrinhos, filhos, a ficar olhando para esse cara nu. Esse cara tirava a roupa dele e obrigava essas crianças a ficar olhando para ele. Nunca teve assim um ato sexual consumado, mas se olhava e tal e tudo mais. Então eu quero dizer para você, a maturidade faz a gente entender que eu não tenho que ser submisso ao desejo do outro ou aquilo que o outro quer que eu faça. Seja você criança, jovem ou adulto, certo? Você não deve ser obrigado a fazer nada que você não goste de fazer. É isso que eu quero dizer nessa questão aqui, Fabinho. Porque é uma parceria, como nós falamos aqui de José e Maria. É uma parceria, é um diálogo. Seja no namoro, gente, como o Fabinho colocou aí, que é para você conhecer a pessoa. Então, você quer conhecer a pessoa de verdade? Vá na casa dela, conheça a família dela, chama para tomar um sorvete, em vez de ficar pagando motel, em vez de ficar destruindo a sua vida em ambientes que não são favoráveis. Cria um vínculo favorável com a pessoa, um vínculo realmente sólido. E isso vai tirar você dessa submissão. E eu queria falar de outra coisa que você colocou também, Fabinho, sobre a questão da escravidão sexual, que muitas pessoas têm depois de um trauma. Nós tratamos um caso aqui, realmente, uma adolescente que passou por um trauma e aí acontecia que ela tinha o vício de ficar sempre assistindo pornografia mediante aquele ato que ela sofreu, que essa pessoa sofreu.
E aí nós estamos tratando isso de uma forma seguinte. Primeira coisa é vencer a culpa. Você não é culpado de nada. Se você for sofrer um trauma, se alguém traumatizou você, se alguém realmente usou da sua pessoa para satisfazer o próprio desejo dela, você não é culpado de nada. A culpa não está sobre você. Então, você não é submissa a essa situação. E aconteceu que essa jovem foi entendendo que ela não era mais submissa àquela situação. E ela pediu perdão a Deus pela culpa, e foi tratada, foi curada, e foi liberta daquele desejo de viver sempre assistindo pornografia para aliviar a dor do pensamento daquele trauma. Isso também é um tipo de maturidade que ela encontrou e hoje, graças a Deus, é uma benção. A questão da pornografia é que a pornografia, falando de forma biológica, ela produz no corpo humano, seja no do homem ou da mulher, hormônios de sensações prazerosas. E a pessoa acaba se viciando nessas sensações mesmo, assim como se vicia numa questão química, né, como uma cocaína, um crack ou algo desse tipo. Então, é um vício mesmo. Nos Estados Unidos, inclusive, existe muitas clínicas hoje para tratar essa questão dessa prisão. Inclusive, hoje existem muitos aplicativos que podem ser baixados aí para controlar, né, toda essa questão para a pessoa ir se desvinculando desse vício. E falando também, Davi, dessa questão que você levantou, da escravidão sexual, ou, né, da submissão, que ninguém deve fazer nada forçado, isso é muito bom nós levantarmos essa temática, eu penso também, dentro do casamento. Porque, mais uma vez, deve haver um equilíbrio. Biologicamente, o homem ele é mais tendente a ter uma necessidade maior de sexo do que a mulher. Eu não estou falando de prazer, porque o homem produz hormônio todos os dias. A produção hormonal da mulher ela é completamente diferente da do homem. Por isso que mulher tem TPM, tem dia de mau humor, o homem ele é mais constante. Né? O homem ele produz, né, até uma certa idade, testosterona todos os dias. Então, o que acontece é o seguinte, deve haver um acordo. E esse acordo ele deve ser gerido pelo equilíbrio. Né? Paulo, quando ele vai dizer que o corpo do homem não pertence a ele mesmo, mas pertence à esposa, e o corpo da esposa não pertence a ela mesma, mas ao homem, né, Paulo não está aí incentivando, né, a forçação de barra ou o desacordo. Paulo ele está dizendo que deve haver, né, essa conversa, esse diálogo, esse equilíbrio. A mulher deve entender, né, essa necessidade masculina e não assim, eu vou fazer porque eu devo ter um ato sexual com meu marido, porque ele tem essa necessidade biológica. Não, seria muito pequeno esse pensamento. Mas trazer esse diálogo e essa conversa para dentro do casamento para pensar que as necessidades precisam ser sanadas dentro do casamento. Né? Inclusive, Paulo, nesse mesmo texto, ele vai advertir justamente dentro dessa ideia, né, que o marido não deve se abster da esposa, nem a esposa se abster do marido, a não ser por um tempo para que os dois possam orar, mas que não seja muito tempo para não serem tentados. Então, dentro de um casamento, dentro de uma perspectiva bíblica, deve haver esse acordo para que não haja vazão para outras situações, né? Verdade. Muito bem colocado, Fabiano. Acho que foi muito conclusivo o nosso assunto aí. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esse tempo com você, cara. Ô, rapaz, felicidade é nossa. Acredito que a galera também gostou muito. Nós vamos estar compartilhando esse vídeo lá no IGTV para vocês aí no Instagram, né? Você tem mais facilidade aí para salvar no seu canal. Aí você pode falar aí seu Instagram, seu canal também no YouTube. O pessoal tá podendo acessar lá. Tá ok, eu vou ver se eu consigo. Eu não consigo salvar essa aí, mas aí eu salvo no seu aí e vejo se eu produzo aqui. No IGTV do Instagram lá, isso. Tá joia? Obrigado tá mesmo. Okay. Que a gente possa aí, pessoal, levar isso com carinho, com amor para o nosso coração, para a nossa mente, para a gente poder compartilhar com a galera, né, que nos ama, galera que são os nossos amigos, casais que você conhece também, às vezes você não tem coragem de falar, bota esse vídeo para a pessoa escutar lá, entendeu? Um adolescente que precisa se conscientizar, alguém que está precisando tomar uma decisão séria,
acredito que os conselhos que nós deixamos aqui vai poder direcionar a vida dessa pessoa aí, tá? E eu gosto sempre de encerrar, e antes de eu encerrar falando aquela frase sobre aprender a pensar a nossa fé. Eu gostaria que você, Fabinho, também fizesse seu encerramento aí. Eu acho que nós temos 3 minutinhos aí. Deixa um alô pro pessoal aí, um tchau, um abraço. Então, pessoal, obrigado aí, né, pela consideração, Davi, por ter me convidado, né, vocês que estão conosco aqui. Muito obrigado pela oportunidade da gente ter esse diálogo. Os comentários, né, foram relevantes para o nosso bate-papo aqui. Demais. É lógico que 1 hora não dá para se falar de tudo que a gente pensa, e tem que ser muito objetivo nas falas, né? Mas eu acredito que foi importante, assim, a gente levantar essa temática aí, né, e ir quebrando esses tabus aí dentro dessa linguagem, né, mais contemporânea. Nós somos aí 2 jovens, você está mais velho do que eu, pelo menos na aparência, mas ainda continuamos jovens. Vou tirar essa barba, meu amigo. Então, gente, obrigado aí pela paciência de nos ouvir, né? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pessoal. Ó, aprenda a pensar sua fé. Fabinho, obrigado. Um abraço. Deus abençoe você e a ela aí. Em nome de Jesus. Obrigadão. Amém.